Bem, agora nós vamos ver os circuitos sequenciais. Até aqui nós estávamos vendo circuitos combinacionais. Eles eram chamados combinacionais porque eles só dependiam da combinação das suas entradas. Ou seja, de acordo com A, B, C, D, nós tínhamos uma resposta. Nos circuitos sequenciais, nós além de depender das entradas, nós dependemos também da saída, ou seja, o circuito é realimentado. Vamos falar, os circuitos fundamentais, nós temos o flip-flop. Bem, ele chama flip-flop porque, na verdade, ele tem dois estados, né? Então, parecido com zigue-zague, ping-pong, né? Então, flip-flop. Ou seja, ele tem dois estados complementares, ou seja, se um é zero, o outro é um, e estáveis, né? Então, eles são biestáveis. O primeiro flip-flop, assim, nós poderíamos mostrar como é que se constrói um flip-flop. Ele é feito de portas lógicas, daria um pouquinho, só que assim, não é o que é o nosso foco. Quer dizer, a gente teria muito trabalho e o que importa é como se fosse nas portas lógicas. O que importa de fato é a gente saber todas as tabelas verdades e a maneira de trabalhar. Então, dessa maneira, vamos focar. Quem quiser, depois eu posso, pode me pedir, eu passo para vocês um livro mostrando como demonstrar a construção dele. O primeiro flip-flop que nós vamos ver é o RS assíncrono. Bem, então explicar o que é síncrono e o que é assíncrono. Assíncrono é que ele não depende de clock, ele é independente de clock. Ele chama RS porque R assim, então assíncrono é que não depende de clock, síncrono é que depende de clock. Ele chama RS porque R é de reset, resetar é colocar zero, e o S de setar, setar é colocar um. Então esse circuito, a tabela verdade dele, né, seria isso aqui, ó, que é final. Nós temos as possibilidades. Bem, veja, se eu tenho um circuito RS que reseta e seta, se no primeiro momento eu tenho 0, 0, ou seja, eu não estou mandando nem resetar nem setar, ele mantém a minha saída original, daqui a A. Se eu ponho 1 no 7, ele seta, coloca 1. Se eu tenho 1 no R, ele reseta. Se ao mesmo tempo eu mando ele resetar e setar, ele dá um erro lógico, né? De acordo com a maneira que a gente constrói esse circuito, ele vai ser só as duas saídas igual a zero, as duas saídas igual a 1. Ou seja, se ele tem saídas iguais, ele já perde a própria essência, porque ele não é biestável, né? Ele vai passar a ser apenas um estado e não dois estados. É importante a gente desenhar também como a gente representa ele. Então, uma entrada é R, uma entrada é S, uma saída Q e a saída complementar. Então, R e S. Sempre eu mostro somente o Q, né? Por quê? O Q barrado é o contrário de Q. Fica mais fácil. Depois desse flip-flop do RS assíncrono, nós temos o RS síncrono. Então, o flip-flop RS síncrono. Bem, o RS síncrono, o que nós acrescentamos é o clock. Ou seja, quando a gente não tem clock, quando a gente não tem... E clock é uma onda quadrada, né? Então, que a gente coloca na entrada. Depois a gente coloca o clock, vai funcionar da seguinte maneira. Quando o clock for zero, nada acontece. Quando o clock for 1, aí que a gente vai ter o circuito funcionando. Então a gente tem o RS, que é F. Ou seja, a gente começa a limitar a atuação do sistema. Não é a qualquer momento que as entradas se alteram, somente quando tiver um clock adequado. Então, somente quando o clock for 1. Se o clock for 1, a gente tem que F é igual a QA. Se for 1 no S, ele seta. Se for 1 no R, ele reseta. Se for 1 e 1, dá erro lógico. E se o meu clock for 0
independe de R, independe de R, eu vou ter QA também. Então, QA aqui e QA aqui. O desenho se parece bastante com o de cima, com a diferença que agora eu acrescento o clock no diagrama aqui. Então, eu tenho R, tenho S e agora eu tenho o clock. O Q e o Q barrado. Beleza? Depois desse RS síncrono, nós temos o flip-flop JK. Bem, eu até falo para os meus alunos, ele também é síncrono, né? O K se parece muito com R, então isso ajuda a gente a lembrar. Então, o K, toda vez que eu tiver um no K, eu vou resetar. Então, vamos fazer aqui. Tem um clock, eu vou colocar o 0 da outra vez. Eu acabei fazendo só o que funcionava primeiro. Quando o clock for 0, eu tenho meu J e meu K. Independente de J e de K, nós temos QA. Quando ele é 1, se ele for 0, 0, dá QA. Se eu tiver 1 no K, então eu falei, o K aparece um R, então a gente reseta, né, só para a gente lembrar um macetezinho. 1 e 0, 1 no J, então ele seta. E o 1. Agora, ele não dá mais erro lógico, ele dá uma oscilação. Quer dizer que ele tem dois estados complementares, só que eles não são estáveis. Eles ficam oscilando entre um e outro. Beleza? E aí o meu símbolo, eu tenho J, eu tenho K, eu tenho clock. Eu tenho Q e o Q barrado. Bem, o próximo que nós temos é o flip-flop. JK, Master Slave, ou mestre escravo. Ele tem esse nome porque, na verdade, eu ligo dois flip-flops JK, um com clock em positivo, outro com clock no negativo, ou seja, põe uma inversora entre um dos dois. E a saída de um entrando no outro. Se eu observar aqui, ó, o meu J, se eu ligar o J com J, se o J é 0, eu tenho a saída igual a 0. Se o J é 1, eu tenho uma saída igual a 1. Então, se eu ligar dois flip-flops JK, ligar em outro aqui, ó, JK também. E nesse aqui eu ligo o clock. Nesse aqui eu ligo o clock barrado. Olha o que acontece. Né? Vamos pensar o que acontece. No primeiro, ele só vai acontecer quando for 1. O segundo, só quando for 0. Só que, olha, quando ele for 1, esse aqui, ó, vai jogar a saída aqui. Então, a gente já viu, ó, o J está ligado no J. Ou seja, o meu Q aqui, ó. Então, se o meu J é 0, eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 1. Então, ele vai ficar idêntico. Quer dizer, o sinal que eu colocar no J, eu vou ter aqui no J. Com a diferença que isso aqui só vai funcionar quando é 0. Só que, olha só, isso aqui funciona só quando está inteiro. E depois eu inverto e não consigo colocar mais nada. Na prática, isso equivale a funcionar sempre na descida do clock. Dessa maneira, o meu clock agora, fazer a tabela verdade, o meu clock, ele não vai fazer nada durante todo o período, ou seja, enquanto ele for baixo, enquanto ele for alto, não vai acontecer nada. Então, nesse período, o meu J e o K, independente deles, eu tenho que o meu Q final é igual ao meu Q anterior. E aí, agora, quando eu estiver na descida do clock, se eu tiver 0, 0, eu vou ter QA. Se eu tiver 0, 1, eu tenho 0.
né, que é 1 no K. Se eu tiver um 0, eu tenho 1. E se eu tiver um 1 antes da oscilação? Só que agora, assim, o período ficou muito pequeno de alteração, é somente na descida. Como é somente na descida, eu tenho aqui, em vez de ter uma oscilação, eu tenho uma inversão. Ele vai oscilar só uma vez, ou seja, ele só fica invertido. Só para colocar aqui. Só que agora, ó, na descida, então negativo, né, na parte negativa, isso aqui indica que é pela borda, então é pela borda decrescente. Se eu não tiver essa bolinha, é pela borda crescente, né? E isso aqui indica que é a borda. Então aqui eu tenho Q e aqui eu tenho Q barrado. Bem, pessoal, essa é a primeira parte, ainda falta preset clear, T e D, mas eu vou partir só para o vídeo não ficar muito cansativo, tá bom? Daqui a pouquinho na próxima aula, a gente continua os nossos flip-flops. Obrigado, tchau.